Olá, está começando o Viva la Vida. E no programa de hoje, eu estou recebendo uma pessoa que eu gosto muito e tenho a felicidade e a alegria de ter como minha amiga pessoal, que é a Vanessa Oliveira. Hi, how are you? I'm fine, thank you. How are you? Oh, ok. Mas a gente vai falar em português mesmo, né? Melhor, né? Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Gente, assim, eu tô ótimo também, melhor agora com você. A Vanessa é minha amiga pessoal e ela mora nos Estados Unidos há mais ou menos 10 anos. É isso, Vanessa? Parei de contar aos 10 anos, faz mais de 10. Conta um pouquinho como começou, da onde surgiu essa ideia, que eu acho que os brasileiros têm muito, né, esse sonho americano. E eu acho que nosso objetivo hoje aqui é desmistificar um pouquinho isso, né? Como é morar lá, trabalhar, o custo, né, de saúde, de hospedagem, como o valor de se ter um carro, porque fala-se muito, né? Com certeza. Mas hoje a Vanessa vai tentar desmistificar e botar a realidade em tudo isso. Como surgiu a ideia de morar nos Estados Unidos? Até contar a minha experiência, Exatamente. Né? Porque cada brasileiro que vai lá fora tem uma expectativa e tem uma realidade, uma E de acordo também no local onde mora, né, Vanessa? Com certeza. Como foi pra você? Como surgiu essa ideia? Na realidade, eu estava na época de faculdade e a minha melhor amiga Ana pesquisou um programa de trabalho que se chama Work Experience USA e seria um visto de trabalho durante as nossas férias aqui no Brasil. Certo. As estações são diferentes, então as férias de verão são as de inverno, o que é a estação, a season, que a gente comenta. E eu achei aquela ideia maravilhosa, eu falei, vamos, ontem, é pra ontem. Novidade, novas experiências. Nossa, com certeza. E o que aconteceu? Essa empresa, a Intercultural, um beijo para a família Intercultural, eles têm toda uma organização, desde escolher onde quer ir, o trabalho que vai... Visto. Eles preparam tudo para você. Eles ajudam com tudo. E tu tens duas opções, ou você vai independent, certo, que é literalmente independente. Que deve ser bem mais difícil. Com certeza, e foi o que a gente escolheu. Ah, é? Foi. Pra que ficar fácil, né? Certo. Já estamos indo para um país diferente e tal. E tem o placement, que a Intercultural então ajudaria a encontrar um empregador, que eles inclusive vêm pro Brasil para fazer uma entrevista de emprego ao vivo, que ali bacana. a cores. Já vai com uma certeza de que vai trabalhar. Um job offer, que é uma bacana. proposta de trabalho. Então, para as famílias, eu lembro que a minha mãe ficou muito chateada comigo. Como assim? Tu vai escolher o mais difícil? Mas foi interessante. E o que aconteceu? A gente foi e o lugar para decidir o lugar foi uma pessoa que já tinha viajado. Certo. E ela comentou, Vanessa, porque eu sou de Floripa, né? Eu nasci e cresci em Floripa. Mas mora em Dayal, né? A minha mãe agora tá em Dayal já há uns 11 anos. Então, na época, em Floripa, essa amiga falou, olha, somos de cidade pequena, vão para uma cidade pequena. Certo. E ela falou, por que vocês não vão para Aspen, no Colorado? E eu e a Ana, na época... Que é bem conhecido, né? As pessoas vão muito, né, esquiar em Aspen. Super, mas a gente tá falando de 2003. Sim, claro. Então, na época, Colorado, isso é um estado, nossa, né? Não tinha, né? WhatsApp, todas essas redes sociais que facilitam falar todos os dias com as pessoas. Então foi muito assim. E o jeito que ela descreveu Aspen é um lugar lindo, tem neve, tem pessoas famosas e vocês vão fazer rios de dinheiro. Quem não quer? Foi fácil, né? Já convenceu. Foi super fácil. Só que o que aconteceu, Osmário? A primeira semana demorou 2 semanas, na realidade, não foi nenhuma. Foram 2 semanas sem emprego. Olha só. Por quê? Porque a gente escolheu fazer o independent. Ah, vocês foram independente, claro. Então, essas 2 semanas sem emprego, eu nem liguei pra minha mãe. A minha mãe de novo, meu Deus, perdi a minha filha, né? Aquela coisa. E não façam isso, pessoas. É verdade, deixa a mãe, coitada, a mãe cabelo quase, em pé. E a gente aprende com os erros, né? Com certeza. E o nosso inglês era entre 1 e 10 era um 7 ou um 6, né? Médio. Então, claro, na época, 2003, uma brasileira, né, no meu caso, viajando para Aspen, no Colorado, foi tudo muito intenso, mas você se vira. Certo. Tem que comer, tem que se manter quentinho, na realidade até casa, a gente teve um problema com a casa, mas se vira, e é um crescimento, né? Então, essa primeira experiência de morar fora do ninho
foi extremamente rico, né? rico, com certeza. Ô, Vanessa, assim, já vem minhas dúvidas. Tem realmente um preconceito contra os brasileiros? Osmar, todo mundo diz, né? Brasileiro é mal visto lá fora. Se eu te disser que na época os americanos me perguntavam se tinha macaco andando nas ruas, tu acredita? Sério? Que absurdo, né? Isso em 2003. 2003. Né? Gente, faz pouquíssimo tempo. Né? Então, isso foi muito triste. Imagina. Né? Choca, na Nossa, verdade. demais. Porque ouvir falar é uma situação, mas viver aquilo dói, não dói? Foi muito triste. Porque por mais que a gente fale, a gente vai defender a nossa pátria. Claro, eu sou brasileira, nossa, tenho muito orgulho, né? Ainda mais na época, assim, faculdade, querendo crescer no mundo, daí vem um americano e comenta isso, assim, aquilo cheio foi... de fantasia, de energia. E depois, como foi? Então, daí passaram umas 2 semanas, 4 empregos. Olha só. O que acontece? Nos Estados Unidos, tu tens 2 opções de trabalho. Sim. Uma é uma que se chama full-time, que são as 40 horas semanais. Certo. E o part-time, que são 20 a 24 horas semanais. Pra gente... O famoso bico no Brasil. O bico, mas lá é uma opção de trabalho. Lá é uma opção de trabalho. Então, o que a gente escolheu? Vamos ter 4 part-time jobs. O que acontece? O part-time job lá nos Estados Unidos, a maioria das empresas, elas não oferecem o seguro-saúde, a aposentadoria, né? O 401k, que é a nossa aposentadoria. E então, pra gente, com visto de trabalho temporário, a gente já tinha o seguro de saúde. Tanto faz se era full-time ou part-time. E vocês foram pra ficar quanto tempo? Já estava decidido? Estava decidido, né? O visto de trabalho, ele é um período de 3 a 4 meses. Certo. E o governo americano dá um grace period, que eles chamam de 30 dias, para que você passeie. Um né? prazo. O prazo de turismo, depois de trabalhar os 3, 4 meses. Entendi. Então, tu tens uma data limite para sair do país. E eles são muito rigorosos, claro, né? Lá se respeita, a gente bem né? sabe. Lá as coisas e ficar funcionam. ilegal deve ser terrível, né? Eu tenho amigos que ficaram e se arrependeram. Tem muita gente, mas é tenso, né? Agora, com a administração do Trump, tá 6 vezes mais. Eu imagino. É bem triste. Até uma das coisas que me perguntam muito, né? Sim, claro. É isso. E é tenso, porque famílias estão literalmente sendo... Sim. Né? Mas voltando à minha experiência... Exatamente. Que foi muito feliz. No final das contas, 4 empregos. Que bom. Mas também só trabalhou daí. Não, na época, tu tens 20, 21 anos, Osmar. Não se dorme, ia né? pra balada. Não se dorme. Ainda, né? Tudo novidade. Tudo novidade. Não, dorme quando, né? Dorme quando morre. É verdade. Mas foi muito, muito legal. Até o inglês é interessante, porque o primeiro dia que tu chegas e o último dia que tu vais embora, o teu inglês já melhorou tanto. Imagina, que é 24 horas, né, Vanessa? Falando. O brasileiro que mora com brasileiro, ele tem que se esforçar. Eu imagino. Porque, claro, você vai falar a língua mãe, né? Exatamente. E daí, na verdade, compromete o aprendizado. Até tem uma história muito engraçada dessa coisa do inglês. Sim. Essa amiga Ana, a gente trabalhava numa loja de chocolates. E a gente tem que aprender inglês. Não, concordo, vamos só falar inglês. Certo. A gente tem que improve our English. Vamos improve our English, vamos melhorar o nosso inglês. A gente tá aqui pra isso também, né? Tá, estamos. Chegou uma família de brasileiros e o teu ouvido já saca se é brasileiro. Aí as duas se olharam pelo sotaque. Aí as duas já se olharam em inglês. Tá, tudo bem. A gente oferecia samples, que é pedacinhos de chocolate pra pessoa provar, né? Sim. E a brasileira, casaco de pele, toda bonitona, ela, no, thank you, I'm satisfaction. Osmar. Eu estou satisfeito. Mas o satisfaction, sim, essa história... Você já percebe. Não, e assim... É gringo. Com certeza é gringo. E assim, quantas vezes a gente fez isso com os americanos? Claro. Então, a gente... Pega de longe. Nossa. Como nós, na verdade, no Sul, a gente percebe o sotaque, né? Do Nordeste, ou do gaúcho, ou do paulista, do carioca. Vê dentro de um país, a gente tem tantos sotaques, né? Mesmo o americano também, né? Tem muito sotaque, não é? Tem sim. A história do redneck, que pro texano, pra galera do sul ali no Texas, o redneck significa tipo abobalhado, nesse sentido, assim, pra eles. E uma pessoa veio e comentou, não liga pra ele é redneck. E eu, primeira season nos Estados Unidos, não sabia os ingênua. ingênua.
Aí eu olhava pro pescoço, porque redneck é pescoço vermelho, se tu Exato. for traduzir, né? Ao pé da letra. Ao pé da letra. Então a gente já riu tanto dessas histórias. A Unsatisfaction mesmo, a família da Ana, até hoje o pai dela tá na mesa, Sim. acaba de comer Unsatisfaction. Que são as gírias, né? É, As mas nossas é uma gírias, a malandragem da língua, né? mas Como nós temos no é Brasil. Muito engraçado. Tem E que saber. depois dessa sua experiência, você voltou? Isso, daí a partir do momento que tem o Grace Period, né, que você Sim. viajou, a gente na realidade acho que fomos a Disney pelo Grace Period e Sim. você volta para o Brasil e continua a vida normal. É isso que o governo, na hora de dar na hora da Sim. entrevista do visto, eles querem garantir que você tenha para onde voltar, o que fazer no sentido Certo. faculdade, continuar a tua faculdade. Então, eu fiz isso 3 anos seguidos. Ah, você foi, voltou. Eu fui, voltei por 3 anos. E depois decidiu ir de vez. E daí, em 2007, eu decidi ir pra Flórida e falar que eu conheci meu ex-marido. Olha que bacana. E daí eu decidi que os Estados Unidos seria a minha nova casa. Eu me acostumei tanto com a cultura, com a comida, com As facilidades também, né? com a segurança. A gente até vai chegar lá, que eu quero saber Isso. tudo, né? Esmiuçado, a realidade, né? Preços. E 2007, então, você foi, casou, mas você viveu em vários estados lá. Na realidade, eu morava na Flórida quando eu me Certo. casei. Mas a realidade da Flórida, eu morei em Aspen, nas Sim. 3 seasons, e daí fui pra Flórida. São Que é o realidades oposto. totalmente diferentes. Eu imagino. Em Aspen é muito glamour, se faz muito dinheiro realmente. Frio, né? É muito frio. E a Flórida é o oposto. A Flórida é Rio de Janeiro. E basicamente. E no Aspen, sentido- digamos, é aqui a nossa serra, né? A serra. Ou, digamos, São Paulo, Campos do Jordão. Isso, né? isso mesmo. Mais ou menos isso. Isso. E essa é a minha experiência, né? Eu Claro, morei em cada Sarasota. né? Lógico. Isso, eu E morei- hoje você está Eu tô no Colorado. certo. Eu volto sempre pro Colorado. Porque a pessoa acaba criando uma identidade, né? E é uma região muito linda, as montanhas. Assim. Ô Vanessa, assim, é muito interessante, né? As histórias, a gente ficaria aqui horas, não é? Mas como é a saúde, por exemplo, nos Estados Unidos? Nós aqui temos, né, o SUS, por exemplo. Você, por exemplo, tem uma assistência de saúde lá? Pública? O empregador, na realidade, o que acontece lá nos Estados Unidos? Se você tem um empregador que te oferece o seguro-saúde, Sim. perfeito. Perfeito. Você precisa fazer algum tipo de exame, os check-ups, Certo. tudo certo. Se você não tem, a lei na realidade mudou, né? O Obama, ele criou o Obamacare. Então, assim, Isso. tem daí o Trump decidiu tirar, então tem muita coisa acontecendo em relação à saúde, mas pra resumir, né? Sim. Se você tem, perfeito, você está super Se for tranquilo. ilegal, não tem. Os ilegais tem, não. Você consegue pagar por fora, né? Pagar. Isso. Certo. Aqui, como aqui é a Unimed, né? Sim, que você claro, os consegue planos pagar... de saúde privados. Isso. Mas o que acontece? É caríssimo. É caríssimo, imagino. É caríssimo. Claro. Então, a maioria não tem. Então, o que aconteceu, por exemplo, comigo? Mesmo eu tendo seguro-saúde do Brasil, eu fiquei com um início de pneumonia. Sim. Eu fui parar no hospital, né? Certo. Porque eu tava muito mal e eu não sabia bem o que estava acontecendo. Foi a minha primeira estação de inverno lá. Até porque é muito diferente, né? Isso, na questão realidade... climática, né? Não, dança. Eu lavava o cabelo e ia pra fora. Eu Eu imagino. tava menos 15 lá Loucura. fora. É loucura. Pedi pra ficar doente. Pedi. E então, o que aconteceu? Mesmo tendo o seguro do Brasil, eles na hora não reconheceram. Olha só. E eu entrei, fui atendida, Certo. tá? Não, eles não negam o atendimento. Mas me enviaram uma conta de $700 para fazer uma nebulização e tomar uma pílula de dor de cabeça. Por aí a gente vai ver como é caro. E sem contar, isso foi literalmente, eu entrei na emergência, Sim. não foi ambulância, não foi helicóptero. Não, a gente vê o que assistimos na televisão, né? Quando a pessoa precisa de uma cirurgia, algo, é caríssimo. E na questão de trabalho, você disse que até é fácil, né, conseguir trabalho. Mas o salário, por exemplo, a média de um salário simples, assim, quanto seria? Porque eu acho que essa é a dúvida das pessoas. É $1.000, é $2.000, mais ou menos. Quanto é um salário? Então, eu vou te falar da minha experiência e vou te dar um exemplo de restaurante, certo. por exemplo. Né? Ou recepcionista de um hotel, né? Que é muito comum. De hotel.
Lá, ou você ganha por hora, Certo. tá? Salário é upper management, são gerentes, né, os CEOs, Cargos melhores. cargos melhores, Certo. tá? Então, o que acontece? Se você recebe por hora, a média no Colorado, em Aspen, Sim. onde eu morava, Que deve ser mais alta. que é um a pouco mais média. alto, tá? Ele varia entre 16 a 18 dólares para uma recepcionista de hotel, por A exemplo. hora. A hora. Faz vezes 4, né? Em média que tá aí no Brasil. Só que o que acontece? Esse é um dos erros que Sim. o brasileiro faz. Converter. Converte. Direto. Por que tu tá convertendo? Eu tô pagando a minha conta em dólar. Claro. Então- só digo para nós aqui termos uma ideia, Com né? certeza. Tanto que quando eu venho pra cá, com 4... Vale a pena, né? Opa! Rende muito. Rende. E moradia? Moradia também, assim, de novo, né? Aspen é uma área... Divide-se muito, né? Tem. Tipo, quarto. Como em São Paulo, né? Cidades Como- grandes, né? exatamente. As pessoas dividem muito, alugam um apartamento, cada um pega um quarto. Isso. Mas, assim, é equivalente ao que você ganha por mês. Sobra dinheiro? Dependendo da área, sim. Tanto, É? Por isso eu fiquei tanto tempo em Aspen. Certo. Porque realmente o dinheiro lá, você consegue pagar as suas contas, Faz- mesmo sendo muito E caro. eu acho que faz mais coisas também com o dinheiro, né? Faz. Não, lá, por exemplo, eu já fiz viagens de carro de uma costa a outra Sim. sozinha para conhecer regiões diferentes dos Estados Que Unidos. legal. Então tem muito essa As com possibilidades. certeza, com certeza tem muita a realidade de um americano nesse sentido de, né, que mostra em filmes Eles também. têm muita cultura de viajar, né? Muito. Então, Todo os mundo motorhomes, circula, né, o tempo todo. Com certeza. E é bem isso mesmo, assim. A época de verão só vê motorhomes pelas highways. E assim, fala-se muito, porque nós no Brasil tudo é caro aqui, né? Principalmente o que vem de fora. E carros realmente são muito mais baratos do que aqui? Se você for O usado, principalmente, um né? usado, com certeza. Então, assim, se você olhar, as caminhonetes aqui são muito caras, Aqui né? são caríssimas. Lá, você precisa de uma caminhonete, por exemplo, se mora em neve, você Sim. precisa daquela Com tração. tração. Então, não tem dúvida que vai ser um pouco mais caro, pagando em dólar, Claro, lógico. mas nada comparado Aqui. com o valor Porque que a gente paga vê na aqui. televisão, metade do preço, né? Isso. E aí fica a dúvida. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um Jeep Renegade. Nossa, leu meu pensamento, eu queria falar. Um Renegade no Brasil, por Isso. exemplo, é 100 mil. Isso. Em média. Né? Se colocar... Mesmo que tu O a coloque- diesel é muito mais caro, né? Isso. Mesmo que tu coloque 70 mil reais, tá? Sim. Para um Jeep Renegade. O meu custou 27 mil dólares. Nossa. Então, pensa... Claro, se fizer a conversão ainda sai caro, mas não dá pra fazer a conversão Mas não direta. dá, porque eu tô ganhando em dólar. Então eu tô pagando Lógico. 27 mil reais no meu carro, não Exato. 100 mil, 70 Bem mil, isso. nem sei, né? E sem falar que quando vem pro Brasil, eles tiram um monte de opcionais, porque é muito caro os opcionais pro Brasil. Exatamente. Paga imposto em cima, não é? Isso. O meu carro, por exemplo, ele tem aquecedor do banco, banco, que aqui do não tem. volante. Aqui não tem. E eu tenho... então, assim, tudo isso é caríssimo. Sim. Mas eu continuo pagando, né, com os Claro. adicionais, Muito 28 mais mil. fácil. Então, com 28 mil reais, você compra um carro Imagina. bom, assim, nem nenhum, sonho, nem né? básico. Pois é. E a questão do idioma, porque as pessoas falam, nossa, vai, porque dá um jeito. Não é bem assim. Eu sempre aconselho A saber um pouco. aprenda. Porque facilita. É porque assim, é tão fácil a gente imaginar. Eu morei em São Paulo. Aham. E eu sempre digo, imagina quando eu cheguei em São Paulo, se eu não falasse o idioma. É muito difícil. É complicado. Se comunicar, conseguir as coisas, Com buscar um certeza. emprego, não é verdade? Talvez Miami é muito mais fácil, porque tem muito latino, né? Tem Fala-se muito, muito. né? O espanhol, o português. Tem muito. Na realidade, o que acontece? Facilita a tua vida Exato. você ter no mínimo. O O básico. básico, eu acho que nem. Eu não contaria o básico. É pouco ainda, né? É o pouco. básico, é pouco. Ainda mais no dia de hoje, gente. Ó, vai no Netflix, assiste lá com a legenda e com áudio em inglês, o teu cérebro vai vídeos do memorizando. YouTube, aprende música. Gente, é Que é tão a maneira mais fácil. Muito fácil. Eu tenho exemplos de amigos que aprenderam inglês e nunca moraram lá fora. Eu conheço algumas pessoas autodidatas que aprenderam praticamente sozinhos também. E Mas fazendo isso aí. Exatamente. Ouvindo Então, muito. Então hoje já não tem mais desculpa. E perder aquela mania, eu acho que é comodismo, de assistir filme dublado, né? Ai, Eu acho horrível, além de perder toda a verdade do filme,
você não está se dando a oportunidade de ouvir um outro idioma. Com certeza. Que facilita muito. E o áudio, né, o original nossa, às fantástico. vezes as músicas de fundo, até tudo porque pede. assim, a gente percebe que a pessoa que vai morar no exterior, que fez o curso de inglês, do idioma aqui, mas ela não tem a facilidade de ouvir, ela se perde muito, né? É muito difícil. Porque o som é muito diferente. Na realidade, na minha primeira estação de inverno, a gente pedia. Não é? Pode falar um pouco mais devagar, porque... Eles falam muito rápido. Nossa. E olha que nós, no Sul, cantamos, né? Exatamente. É a fama no Brasil todo que o sulista, ele canta, ele não fala. Então imagina a dificuldade. Com certeza, lá é a mesma coisa. Então, mas o que aconteceu? O americano, ele hoje em dia, até para responder aquela tua pergunta de antes, né? Ele mudou tanto a visão do brasileiro, porque o que começou a acontecer? Os brasileiros foram morar nos Estados Unidos e a gente é muito trabalhar, Osmar. E a comunidade... e sabe aquela coisa, não tem tempo ruim, o brasileiro tá sorrindo. Tem todos os tipos. Todas as raças, né? Qualquer lugar no mundo que você for, vai ter. A confiança, né? Exatamente. Mas o que acontece? Até a comunidade brasileira, ela se ajuda tanto, e pro americano, que é um povo mais seco, assim, ele não é caloroso. Essa era a minha próxima pergunta. Como é o americano? Porque todo mundo fala tanto, né? Porque o americano ele é seco, o brasileiro é acostumado a abraçar, ter o calor humano, o americano estranha, o europeu mais ainda, não é? E a gente aqui do Sul ainda mais, né? Porque a gente quer abraçar, o americano... Nossa. Mas ele é amigável? Ele é. No dia a dia? Porque fazer turismo é diferente, né, Vanessa? Com certeza. Por isso que eu queria muito conversar com você, porque assim, ir a turismo é muito diferente do que morar, não é? Com certeza. E o americano, ele é amigável no dia a dia? Até porque ele começa a entender o lado do brasileiro. Sim. Do latino, na realidade, tá? Exato. Como tu mesmo falou, em Miami, a comunidade espanhola já é tão grande, então até o próprio americano já... Porque o mundo todo vai para os Estados Unidos, né? Então o que acontece? A gente no começo, a gente percebia que eles, né, se assustavam. A nossa gerente, por exemplo... Porque é tudo muito nosso, né? Tudo muito, a gente quer. Então a gente dizia, desculpa, é da nossa cultura. Exato. Então o que começou a acontecer? Eles começaram a entender que é parte da nossa cultura. E, claro, a gente não vai forçar ninguém a abraçar, mas eles... Aos poucos, né? Aos poucos. Vai ganhando, vai conquistando. E daí tu sempre encontra um que a gente até brinca, eu brinco muito, que o americano vem e já quer abraçar. Eu digo, tu tem brasileiro no teu DNA. Americano mais abrasileirado. Tu tem algum brasileiro aí como o tataravó. E nas tuas andanças, que você acabou de falar, né? Que pegou um carro, fez 3.000 quilômetros. O que mais te chamou a atenção? Porque assim, o Brasil tem muitas belezas naturais. Tem. Mas a gente sabe que os Estados Unidos também é muito lindo, né? Desde Grand Canyon, tem muitos lugares, Colorado, né? Lugares lindos, né? O que mais te chamou a atenção para você? Lugares que você foi, que seria uma dica assim para a pessoa, olha, vai para lá e não deixe de ir em tal local. É difícil de dizer. Bom, com certeza o Grand Canyon, na minha experiência, foi o seguinte. O que eu fiz quando eu fui ao Grand Canyon? Eu fui com uma nativa... na realidade, ela é nativo Cherokee... São os índios, né? Dos índios. Agora eu não me lembro se é essa a tribo dela mesmo. Mas ela tem 70%, acredito. Então, essa experiência... E a gente fez o hiking. A gente fez o hike de descer até o bottom. Olha até a base. A base. Foram 9 horas descendo. Caramba! E 11 subindo. Nossa! Então, eu que estou procurando a espiritualidade, contato com a natureza, ela tendo esse contato com o nativo americano, né? Do índio, assim, dessa... Então, para mim... Deve ser muito forte. Foi muito bacana. E fora o próprio hike, tu imagina 9 horas descendo. Porque a maioria vai, eu sei que tem amigos em São Paulo que foram, né? De helicóptero, descer para tomar café. Sim. Claro, é legal, lógico, mas não tem esse contato. Né? Daí é uma experiência diferente. Lógico, cada um, até porque às vezes nem todo mundo, eu já não conseguiria ficar 9 horas descendo e 11 horas subindo, já não daria certo. Então eu sempre pergunto qual é o teu propósito de viagem dentro dos Estados Unidos, porque, por exemplo, se pega e vem me perguntar qual é o lugar, Disney. Certo.
Nossa, qualquer adulto se torna criança. Você chora com os shows, você dança com os personagens. Eles vendem a fantasia. Tá? Lógico. E realmente, assim, você acredita que sonhos são realizados. Porque todos nós assistimos, né, os desenhos da Disney e lá a gente vê ao vivo, não é? Isso, não tem como. Aqui nós temos o Beto Carreiro, que é um pouquinho, uma amostra. Exatamente. Uma pequena amostra. E já é bacana demais. Já é bacana, imagina. E lá, então, assim, se tem um lugar, eu sempre... Tanto que a minha primeira viagem para os Estados Unidos foi para Disney. Eu já tinha essa consciência lá quando eu tinha 15 anos de idade. Só que daí a gente vai amadurecendo e de repente a gente gosta mais dessa pegada de passear com carro e conhecer lugares, que é o que você fez, né? Imagina 3 mil quilômetros, quanta coisa bacana. Não, demais. E Las Vegas, né? Que é um lugar assim que é fantástico, só de saber que era deserto é a fantasia mesmo. Né? Exatamente. E como é montado, toda a estrutura, os hotéis, os restaurantes, os shows. Fora conhecer gente famosa, exatamente. né? Que é comum, né? Que é comum. É quem mora no Rio e São Paulo, né? Isso. Todos os dias vê os famosos brasileiros lá, são os da Broadway, da Hollywood. Então, depende mesmo qual é o teu propósito, tens uma intenção. Mas assim, Califórnia, maravilhoso, lindo. Nossa, a Big Sur. Inclusive, tive uma experiência de estar viajando no Big Sur, que é uma rodovia, né, que vai bem pela costa. Sim. E eu fiquei sem celular, sem sinal de celular. Osmar, eu tava assim, ó. Ai, que maravilha! Eu tô sem sinal de celular por 2 dias e achei aquilo maravilhoso. E o lugar é lindo, e tem baleias. Que legal. Aí tem o Hawaii. Nossa, as ondas gigantescas, para quem gosta da natureza de novo. Aí tu vais pra parte do sul ali, é super cultural e tudo assim, como no Brasil, na realidade o Brasil, se tu não contares o Alasca dos Estados Unidos, o Brasil é um país que é tão grande no sentido geográfico quanto os Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos é enorme também. Então é a mesma coisa pensar quando tu passeias, né, quando tu viajas pelo Brasil, quão diferente o norte do sul, então é a mesma coisa que tu tens lá nos Estados Unidos. E quase todos os estados, de alguma maneira, vai te acrescentar algo, ou tu vai ver alguma coisa, ou de alguma maneira... Muita cultura diferente. Com certeza, sim. Então, é muito bacana, como o Brasil, a mesma coisa das belezas naturais, a metrópole. As tu vai a São metrópoles. Paulo, Nova York, nossa, vai Eu sei porque um dia eu vi uma uma entrevista de uma atriz brasileira, ela fez um filme americano, e ela, assim, ela falava já há muitos anos fluentemente o inglês. Ela contratou, o cachê dela serviu para pagar o quote para ensiná-la o sotaque do inglês que ela ia fazer um sotaque de uma cidade bem pequenininha, inclusive acho que era do Colorado para lá, e ela queria ter aquele sotaque. Fantástico. Bem interiorano, assim. E ela disse que ela ficou, acho, se não me engano, 3 meses só pegando sotaque, e ela já falava muito bem inglês. É muito difícil, né? É como o Brasil, são muitos dialetos, não é? Tem muito sotaque dentro do próprio país. Isso. E para o brasileiro que viaja, então... Flórida, de novo, te facilita, até porque o americano que já mora na Flórida... São os lugares mais turísticos, né? Nova York, todo mundo quer, né? Disney, Nova York, Flórida, que é Miami. Isso. Muitos moram agora, né? Na Flórida, agora virou moda, né? O brasileiro morar na Flórida, pelas vantagens, fácil, mas né? é rápido, né? Uma viagem Miami, São Paulo, Miami, Rio, é muito mais rápido. Então, e daí a comunidade, de novo, que eu tava te falando, porque, é claro, assim... Se identifica muito, né? Isso, todos os brasileiros que moram fora, de alguma maneira, eles têm essa coisa de eles querem um pouquinho da raiz. Exatamente. Comer uma coxinha com guaraná num restaurante brasileiro, verdade, entendeu? Bem isso. Então, e daí todo mundo se entende, porque de alguma maneira tá todo mundo... Mata a saudade um pouco. Com claro, hoje em dia tem internet que é fácil, né? Todo dia a gente se vê, se fala. Mas o contato humano, né? Lógico. Volta aquela coisa do brasileiro. O tal do abraço, né? Com certeza. Perfeito. Nós teremos assunto, né? Para 10 horas, 2 dias, uma semana, porque a Vanessa, quando a gente começa a falar, é muita coisa. Maldade. Esquecemos alguma coisa? Não, até porque, né? É tanto assunto, né? Tem muita coisa. E assim, a Vanessa está nas redes sociais, quem quiser tirar uma dúvida, né, Vanessa? Pode entrar em contato. Fala com a Vanessa, entra em contato. É bacana eu acho essa facilidade de hoje em dia a gente se comunicar com alguém que está lá vivendo a realidade, né? Não é mesmo? Uma coisa que eu sempre me pergunto muito, né? Você iria, né? Faria tudo isso de novo?
E a minha resposta é sempre assim, qual é a intenção? Qual o objetivo de vida? Isso. Você quer morar nos Estados Unidos porque te oferece segurança? Você acha que você vai ficar salário? rico? O que você está buscando lá nos Estados Unidos que não tem aqui no Brasil? Porque sabe por que eu te digo isso, Osmar? Porque a minha vontade é de eventualmente voltar para o Brasil. Sim. Porque eu acredito muito no nosso país. Certo. Tá? E eu acredito muito que tudo que você está buscando de alguma maneira lá fora, se você carregar junto contigo, ele vai ir contigo. E também temos aqui, né? Hoje em dia Exatamente. tá tudo tão fácil, não é? Então, para aquelas pessoas que estão pensando em morar fora, te pergunta isso. Você realmente está indo porque está buscando um futuro melhor, uma educação para o teu filho? Não sei quais são as coisas. Ou de repente você pode satisfazer essa vontade viajando, né? Viaja. Tem um bom emprego aqui, um bom salário, e você pode viajar o tempo todo. Isso. As facilidades são tão grandes. Às vezes não precisa ter... Porque, claro que não é fácil, né, Vanessa? Não Imagina fácil. sair do seu país, deixar não sua família. Isso. Muita gente ainda deixa a esposa, filho aqui para tentar uma vida melhor. Não é? E é muito difícil. Nada é fácil, né? E trabalha-se muito, tá? Em todo lugar se trabalha, Com não é? certeza. Aqui, lá, não existe aquela fantasia de que vai para lá, vai ficar milionário e é fácil. Nenhum lugar. Como eles vendem o nosso aqui, né? O Vale Itajaí, vem para morar para tal cidade que você vai ficar rico. Não é assim, não é verdade? E assim, a coisa do trabalho lá fora não é o sentadinho no escritório. Às vezes o povo tem que ralar. Literalmente. São horas e horas e horas, assim. Principalmente os brasileiros. Isso, e daí se você não tá bem certo do que quer, é difícil. Até porque muita gente sai daqui com um bom emprego para ir lá fazer um emprego braçal, principalmente. Isso. Já é um choque. Já é muito. No dia a dia, e aí é cultural, é financeiro, é família, é mental, é tudo, não é? Isso. Muito mais difícil. Se você não está preparado para tudo isso, não vai. Porque logo volta. Volta e volta. Perfeito. Mesmo. Vá, eu te agradeço, Obrigada. tá? A Vanessa tá indo, né, embora de novo, então eu te desejo muita sorte, muito sucesso, porque 2020 é o ano da mudança, é o ano do sucesso e eu só posso desejar tudo isso e muito mais. Obrigada. Tá bom? Thank you so much. Felicidades. Gente, nós vamos ficando por aqui. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima. Viva a vida, você também. Viva a vida, você também.